Você deseja se sentir mais realizado profissionalmente e espiritualmente? Quer se sentir mais leve, mais feliz e mais em paz? Então não perca o nosso bate-papo de hoje, que está incrível. Fica com a gente no nosso Pode a Nossa Saúde. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, o Pode a Nossa Saúde, todas as quintas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube. Não percam, compartilhe, ative o sininho, dê seus likes, coloque ali as suas sugestões, que a gente adora receber as sugestões de vocês, porque a gente faz esse podcast para vocês. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, no nosso canal. Com suas técnicas e metodologias validadas, passou a direcionar e contribuir com pessoas que buscam se tornar melhores instrumentos divinos aqui na Terra. Ela é a mentora existencial Tassi Carvalho. Bem-vinda! Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Que prazer! Não, o prazer é meu, gente. Eu acompanho a Tassi há muito tempo, né? E vi sua evolução digital. Sim, sim. Porque você evoluiu muito digitalmente, né? Aquela coisa, se a gente não vai nos passinhos do digital, a gente fica para trás. Mesmo tendo todo o conhecimento, né, Tassi? Exato. É uma realidade nossa hoje. Exato. E né? é uma grande ferramenta de ampliar a mensagem, né? Você traz uma leveza, paz, como eu coloquei ali, enfim, transforma vidas. Que bom. Quando que você, assim, entendeu seu propósito dentro desta missão? Pode ser missão, Sim, né? é um chamado que eu senti aqui dentro. Desde muito nova, que eu tenho algumas coisas um pouco estranhas. Do tipo, parece que eu não sou desse mundo, parece que essa forma de vida não é a que eu gostaria. Eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora. E eu tive um evento na minha adolescência que marcou muito a minha vida, que eu entendi que o que eu faria seria algo diferente. Tá. Eu não sei, com certeza você já ouviu falar da experiência quase morte. Já assisti vários documentários. Então, aconteceu comigo. Eu tinha 17 para 18 anos, eu tive uma apendicite que supurou, aí eu tive uma septicemia generalizada ali, e eu fiz umas 3, 4 cirurgias, não estava evoluindo, e eu já estava assim, não tinha mais o que fazer, e eu escutei a enfermeira falar pro médico assim: nossa, doutor, uma menina tão nova, né? Não tá respondendo à medicação, às cirurgias. Ele falou assim: não há mais o que fazer, agora é só aguardar. E eu ouvi isso. Por mais que eles acreditavam que eu estava inconsciente, eu estava ali ouvindo. E naquele dia que eu ouvi, eu estava meio brigada assim, sabe? Com o alto. Com o mundo, com Deus. Você tá jovem também, jovem, né? E eu não entendia por que meu pai tinha morrido tão cedo, cheio de questões. Queria fazer coisas, minha mãe não tinha condição financeira. Então, uma série de revoltas, sabe, adolescente? Sim, claro, uma Com fase. conflitos do tipo assim, eu vou fazer o quê na minha vida? Vou fazer faculdade pra quê? Parecia que nem era faculdade, não tinha uma faculdade que se encaixava aquilo que eu queria e tal. E aí, nessa noite, eu falei assim: se existe algo maior, que se apresente pra mim. Porque eu tô com medo. Eu tô com muito medo. E eu, internamente, eu me questionava. Mas você tava inconsciente. Inconsciente. Tava coma. ali. Não era coma. Não era coma. Você tava... Eu tava grog, sabe? Assim, eu não abri os olhos, mas eu tava ali. Entendi. Né? E internamente, eu tava consciente. Tá. E aí, eu fazia esses questionamentos. E aí, naquela mesma noite, eu tive uma experiência do tipo, eu sumi, assim. E quando eu olhei para baixo, eu vi meu corpo deitado na maca. Como se eu tivesse o meu corpo físico ali deitado, mas eu não era o meu corpo físico. E aquilo eu fiquei muito espantada com aquela imagem, né? E ali eu entendi que eu não era o meu corpo físico, que tinha algo além, né? Não era só aquilo. Não era só aquilo. E a partir dali, uma série de coisas aconteceram. E existiram imagens, pessoas. E eu vivi uma experiência muito intensa. Naquele momento. Naquele momento, naquele dia ali. Tá. E eu lembro que eu falava assim: eu queria falar com Jesus. Aí ele falou: não, eu não sou Jesus, mas eu sou amigo dele. Teve um ser que, né, até hoje, né, foi alucinação, foi algo que aconteceu.
Não sei. Eu sei que aquilo marcou definitivamente a minha vida. E ele dizia assim, não é hora de você vir. Porque eu falei, eu morri. Ele falou assim, você não fala comigo aqui? A morte não existe, é apenas uma transição. Uau, E aquilo que ficou incrível. aqui dentro de mim, sabe? Eu falei, então a morte não existe? E aí eu fiquei pensando, então meu pai é vivo? E aí Tá, vários começou a viajar questionamentos. ali. Aí voltei, né? Depois de muita coisa que aconteceu, que eu ficaria aqui muito tempo te contando, né? E voltei sabendo que aqui é uma passagem e que a gente tem um propósito nessa existência. Convicção mesmo. Que ninguém está aqui do nada e que aqui é uma passagem. Que a gente vai embora já já. Agora ou daqui a pouquinho. E que a gente tem algo a realizar aqui. E depois que eu voltei, me recuperei muito rápido. Até hoje eles estão tentando entender o que aconteceu, que eu tive uma melhora abrupta. Em 3 dias eu já estava no quarto. E aí depois já tive alta. E você era jovem? Jovem. E a partir dali, eu comecei a estudar sobre cuidar de pessoas. Porque onde eu fui, existia muito amor entre os seres. E eu fui cuidada, eu fui tratada. E eu voltei querendo fazer isso também. E você voltou com aquela sensação de amor. Muito Aquela amor. coisa florada. Muito amor e cuidado, e um pelo Tá. outro, que nós somos irmãos, sabe? Que Sim. foi muito lindo. E aí, eu quis fazer alguma faculdade, né? Que cuidasse de pessoas. E na minha família, ali na minha casa, na esquina tinha uma faculdade de fisioterapia. Tá. E como minha mãe não tinha condições de eu estudar fora, nada disso, eu falei, já sei, fisioterapia tem toque, tem cuidado com pessoas, vou fazer fisioterapia. Fiz fisioterapia, comecei a cuidar de pessoas, montei clínicas, e ali já foi. Aí eu tenho um sangue empreendedor, né? E aí aquilo só foi ampliando. E eu atendendo um paciente, seu Josenias, lembro até hoje do seu Josenias. Ele falou assim pra mim, doutora, quando a senhora faz essas coisas de me esticar, eu não melhoro. Mas quando a senhora conversa comigo, parece que eu tenho uma melhora maior. E eu precisava desabafar, conversar alguma coisa. Eu falei, gente, será que eu tenho que fazer psicologia, né? Aí comecei a pensar. Começou a buscar aquilo dentro de você, né? Aí eu comecei a estudar mais sobre os outros corpos, que não só o corpo físico. E aí eu descobri. Estudar onde, Tássia? Aonde? Então, aí, tanto na psicologia, Tá. né? E aí fui fazer os cursos de PNL, reprogramação neurolinguística, né? Aí fui fazer cursos de coaching, hipnose, teta healing, apometria, constelação familiar, Uau. radiestesia, radiônica, tudo que tinha ligação, reiki, tudo que tinha ligação com corpos energéticos, que não só o corpo físico, eu queria estudar. Incrível. E continuei tendo acessos a esse mundo astral que eu tive. Você já tinha. E eu tinha muitos sonhos com palestras, que eu estava recebendo informações. E eu comecei a canalizar ferramentas. Isso tudo assim, intuitivamente. Intuitivamente. E ali meio que assessorada pelo que você estava buscando de conhecimento. Isso, né? sempre o estudo. Sempre o estudo. E aí eu estudava e tinha links e acessos, estudando. E aí eu comecei a criar ferramentas. Você, em nenhum momento você achou que você estava ficando doida? Em todos os momentos. Adorei. Não teve nenhum que eu não achei. Tá ótimo. Só que ao mesmo tempo, aquilo me dava um aconchego tão grande e os resultados não permitiam que eu duvidasse. Aí que era a questão, Maravilhoso. sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu ia atender um paciente e aí vinha o que eu deveria falar, como uma intuição. Tá. E aí eu comecei a agir daquela forma. E aí de alinhamento de colunas, que aí eu fui fazer osteopatia, tal. Aí de alinhamento de coluna, que eu fui para essa área, eu comecei a fazer alinhamento de vida. Uau, olha só, você fez uma analogia ali. Isso. Entendi que a raiz das questões, igual na coluna, que vinham para as inervações, para os músculos, também tinham questões no nosso corpo emocional, mental, que traziam respostas também no corpo físico, nos comportamentos. Que incrível. E aí eu comecei a estudar mais profundamente os outros corpos, que são 7 corpos. Corpo físico, corpo energético, onde estão os chakras,
O corpo emocional, que tem os blocos, as raízes das nossas emoções, tristezas, abandonos, rejeições, traições, frustrações, tudo ali. Aí a gente tem o corpo mental inferior, onde ficam os pensamentos borbulhando. Muita captação mental, né? Vem desse mental inferior, que é um corpo, é a parte ali, né? Tudo ligação no corpo físico, mas eles têm registros diferentes, né? Como se fossem dimensões do nosso... envolvendo o nosso corpo. Exato. O nosso corpo físico, eu falo que é um fofoqueiro dos outros corpos. Tá. Ótimo, gostei. Ele conta o que tá acontecendo na nossa alma, vamos dizer assim. Tá. Ó, precisa ser visto isso, né? Uma dor na coluna, um peso excessivo aqui, está carregando o mundo, o que tá acontecendo, precisa ser visto. Uma dor que te para, ela fala pra você o que, ó, reveja a sua vida, pensa um pouco mais. Então, ele te conduz para um caminho que você deve seguir aqui, e não o que a gente acha que tem que ser, né? E aí, estudando esses corpos, além desses 4 que eu te falei, físico, energético, emocional e mental e inferior, tem a tríade superior, que é o nosso espírito, nossa centelha divina, onde tem sabedoria, onde tem uma ligação maior que preenche, que nutre. E aí, o que eu entendi? Que todos os nossos problemas estão nesse quaternário inferior, que eu chamo. Ok. E a tríade superior é onde tem paz, leveza, respostas de sabedoria, sabe? É onde tem paz. Onde equilibra esse outro inferior. Exato. É uma balança. E que a gente é os dois. A gente é luz e aqui tem sombra. Tá. E aí, qual que é o nosso grande movimento? Olhar para aquilo que a gente precisa iluminar, ajustar os comportamentos que estão na sombra para ampliar a luz, que é onde tem a leveza, onde tem a paz. Então, qual que é o meu trabalho? Ajudar a pessoa que vem até mim a mapear o ego. Que o ego nada mais é do que esse quaternário inferior que está ali. E que é a partir dele que a gente tem os comportamentos. E esse ego, ele é formado pelos nossos pais, pela nossa genética, pelo arcaico que a gente trouxe antes do nosso nascimento e pela cultura, né? O ambiente que a gente vive. Então, esses 4 elementos, eles é que conduzem os nossos comportamentos. E se eu estou tendo resultados negativos, eu preciso ajustar os comportamentos. Tem outro caminho, né? Não tem. Tá Isso dentro. é uma denominação de mentora, de mentoria ou de mentora... Uma mentoria existencial. Tipo, é a sua vida aqui. Não é uma área da vida. Não é só corpo físico, ou a sua profissão, ou sua parte espiritual, ou relacionamentos, ou emoções. Você integra. A vida. A vida. Você integra tudo. Tudo, para entender. Porque tudo o que você vive é circunstância que você magnetiza. Porque você precisa daquilo para sua evolução. Para poder ir para o próximo passo. Exato. Ou para ao próximo aprendizado. Isso. Tudo é aprendizado. Então, aquilo que a pessoa fala assim, repete padrões. Na verdade, repete padrões porque você não aprendeu ali naquele momento daquela situação. Aí você foi para outra situação, repetiu aquilo, você voltou aquilo e assim vai até você aprender. Porque aquilo é necessário para mostrar algo que precisa ser curado. Enquanto a pessoa não trata aquilo, não cura, aquilo a vida fica trazendo de volta. Até que ela veja e saia daquela situação. Isso vai desde problemas financeiros, relacionamentos abusivos, qualquer saúde, doença uma atrás da outra. Geralmente pega essas 3 partes. Saúde, relacionamentos e parte financeira. Profissional e financeiro. Porque às vezes as pessoas ficam naquela, né? Culpando o outro é mais fácil. Exato. Né? O ser humano, né? Em geral, você trabalha com isso todo dia, você deve ver. Sim. Foi culpa do outro. É porque o outro. Porque ele não me deixou. Porque não sei. Então, assim, a gente precisa virar a chave, né, Tata? Urgente. Urgente para poder... 100% responsabilidade nossa. Nossa, de tudo. 100%. Mas foi meu pai. Mas você acreditou, aceitou e você pode mudar agora. Entende? E não tem idade para isso. Não. A qualquer momento. Isso tem a ver um pouco com a evolução que a gente se encontra, espiritual? Porque às vezes você pega uma criança tão pá e tal, e é articulada em certas coisas, que a outra tá ali no cantinho, e precisa passar por aquilo tudo para poder chegar na situação da outra. Isso tem a ver com isso? Tem a ver tanto com o grau evolutivo dela, quanto o perfil. Porque nós temos 4 perfis principais. Que incrível. Mais executores, mais analíticos, mais planejadores e mais comunicadores. Então,
tem perfis diferentes, né? E tem a mistura também de alguns perfis. Tá. E então, dependendo do que a pessoa traz, ela tem um comportamento que é útil para algo Alguma coisa vai naquele servir. momento. Então, não é todo mundo que é do mesmo jeito que precisa se comportar de uma forma ideal. Não, cada um é único, tem a sua forma. E aquela forma, ele tem aprendizados para ele ter na vida e também coisas para ele ensinar. Então, não tem nenhum ser humano que não tenha algo a ensinar e algo a aprender. Algo a Nenhum. aprender. Nenhum. Eu li esses dias sobre uma pessoa falando, eu assisti um vídeo sobre velcros. Que aquilo só cola quando tem velcro. Então, aquela pessoa você acha que aquela pessoa te atingiu porque tem um velcro. Tá dentro de você. Alguma coisa. Alguma coisa foi lá e pum, colou em você. Então aí você tem que ter aquela percepção de falar o que tá errado em mim, ou nem errado, mas o que eu preciso aprender. Exato. É isso? Geralmente tem duas coisas que esse velcro, que eu chamo de eletromagnetismo, Tá. que é o quê? Ou você precisa ensinar algo a ela, ou você precisa aprender algo dela. É isso. Ninguém erra de endereço. O universo, ele não erra. A gente pode estar confuso na percepção, mas o universo é perfeito. Não existe ninguém e nada que aconteça na sua vida que não tenha um propósito maior relacionado com a sua evolução. E a gente tem. Em que momento a gente sente esse chamado? Eu sei que em momento é muito assim, né? É padronizado, mas não é isso. Como que a gente sabe que está sendo chamado? A gente não sabe, a gente sente. É uma coisa aqui dentro, ó. É um vucu-vucu. É mesmo? É um vucu-vucu, é uma angústia misturado com parece que não é aqui que eu tenho que ir. É um desconforto. Por que o desconforto? Porque o confortável você não se move. O ser humano é né, movido um pouquinho no desconforto. Tem que dar uma dorzinha para ele dar uma olhada para a vida. É verdade. Infelizmente, né? Então, gera algum tipo de desconforto quando fecha ciclo. Porque a gente, né, tem vários ciclos. Então, entender esse negócio de ciclos, a gente demora tanto, né? Porque às vezes você perde, acaba um relacionamento, acaba um emprego, acaba alguma coisa, e você fala, por quê? Por que estão fazendo isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? E na verdade são ciclos que vão se fechando, né? Exato, exato. E assim, é difícil a gente entender quando é ciclo e quando não é. Geralmente tem um padrão, tá? Tem um padrão. Em média, todo ser humano, ele se move de 7 em 7 anos. Ai, que incrível. 7, 14, 21, 28, 35, 42, e aí vai, 49. Então, cada ciclo desse, ele tem um aprendizado naquele momento. Então, do 0 ao 7, a formação. Ele aprende, ele suga tudo do externo. Você fala o 0 ao 7 de idade De ou de idade. tempo de alguma coisa? De idade. De idade. O 7, ele tem ele Tem é um especial, significado. tá? Eu também trabalho com numerologia cabalística, também Legal. estudo essa parte e tal. Então, o 7... até os 7 anos é a formação do que ele vai captar e ele vai nascer no núcleo, o ser humano, ele vai nascer no núcleo familiar que ele precisa para mostrar para ele o que ele precisa desenvolver aqui. Então também o pai que eu tive e a mãe que eu tive, perfeito, pro que eu preciso. É aquele e tem um motivo, né? Então do 0 ao 7 eu pego todas essas informações. Do 7 ao 14 eu começo a formar minha personalidade. Dos 14 ao 21, eu tenho a minha personalidade e quero que ela seja exercida no mundo do meu jeito. Aí tem as, né? Aquela coisa toda. Isso. Que todo mundo passa. Dos 21 aos 28, eu quero ser vista, reconhecida, valorizada, né? Então as pessoas buscam profissões que tenham reconhecimento. Dos 28 aos 35, ele quer o reconhecimento acima, ele quer dinheiro, vamos dizer assim. Entendi. Ele quer ser visto como uma pessoa que venceu na vida. É outra importância. Que ele quer ter sucesso. Dos 35 aos 42, ele entende que o sucesso não é aquilo que contaram pra ele. Ai, que demora! Demorou muito!
Aí ele começa a entender que existem valores e princípios maiores do que contaram pra ele, que é crescer, formar, casar, e aí ter uma profissão, ter um carro legal, uma casa legal, entendeu? Ele acreditou nisso, nessa história. E aí, quando ele teve tudo isso, geralmente nessa idade ali, até os 40 e poucos, 35 aos 40 e poucos, ele fala, é isso? Cheguei aqui. Então eu cheguei aqui, é isso? A vida é isso? É trabalhar assim pra pagar boleto? Pra ter coisas, né? E ele começa a questionar. Aí dos 42 aos 49, ele quer um sentido de vida. 42 aos 49. É o ponto principal. Às vezes tem pessoas antes, né? tem. Isso aí é só uma média, É uma né? média, é uma média. Depende da evolução do que ela já trouxe. Tá. Entendeu? Do nível espiritual dela. E aí ele fala assim, nossa, eu quero me encontrar, cadê? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido da vida? 49 em diante, ele só faz o que realmente faz sentido pra ele. Gente, então bate tudo, porque assim, eu vejo muitas pessoas nessa faixa etária, como você falou, não é uma regra, mas falando, eu só saio pra fazer algo do que realmente eu acredito ou o que eu quero. Exato. Então tem a ver até com isso, com a Tudo cronologia a ver, das tudo coisas. a ver. Aquela mulher que fala, eu não vou usar salto que vai machucar meu pé pra agradar fulano de tal. É, chegou nesse... Isso, né? chegou nesse ponto que ele vai partindo mais pro espiritual, entendeu? Pra ter um sentido maior, porque ele vê que aqui é uma passagem, mas ele não sabe conscientemente, mas ele sente. E aí depois ele começa a ter mais acessos à espiritualidade, de acordo com o que ele acredita. Ele Não acredita. importa a religião, mas ele vai buscar algo que ele entende que a vida não é só aquilo. Então ele quer momentos mais com família, momentos mais prazerosos, que fazem mais sentido para ele. Então, cada época, ele é chamado a um movimento. Então você desses pega ciclos. e ajuda as pessoas a entender isso. Isso, a entender qual é o seu ciclo, o que que faz sentido, a gente dá uma adiantada na consciência. Ah, entendi. Entendeu? Não nos processos, mas naquilo que ele pode realmente valorizar Isso, e ter aquele olhar. exato. Nesse momento, o que que você tem que aprender e ensinar aqui? Tá. Para que você entenda. Porque assim, eu estudo muito prosperidade, né? Em todas as áreas. Eu Prosperidade. vejo lá no seu. Em todas as áreas, que tem a ver com crescimento e evolução. Tanto que a minha escola chama Essence Academy, que é a Academia da Essência, Evolução Humana, Legal. né? Que é o foco central. Então, eu ajudo a pessoa a entender que o chamado dela aqui, que são 6 elementos, né? Ali desse chamado, tem a missão com ela, missão familiar, profissional, tem a missão espiritual, É muita propósito coisa, maior. né? É muita coisa. Não é uma coisa, a gente tem um mito, né? Ah, que o seu chamado tem a ver com a missão profissional. É. Ela é uma. Então porque nós tem- temos muitas missões? Temos 6 elementos. 6 elementos. 6. Posso falar Isso é deles? coisa nova, eu não sabia. Posso Pode. falar? Todos. O nosso chamado, ele não é uma coisa. Ele é um composto de 6 elementos. O primeiro elemento é o nosso propósito maior aqui no planeta. Todo ser humano tem o mesmo propósito, que é evoluir. Sair daqui melhor do que quando ele chegou. Ok. Então, o propósito maior de todo ser humano é evolução. E tem 2 palavras que vão auxiliá-lo para que ele consiga essa evolução durante a passagem dele neste planeta, que é aprender a amar e aprender a se desapegar. Se ele se apega e não ama, é um candidato a sofrimento. Porque o que é o sofrimento? É o apego a ideias, pessoas, objetos, coisas que ele acha que é dele. A posse. A posse. Esse marido é meu. Essa casa é minha. Esse trabalho é meu. Essa empresa é minha. O dia que essa empresa acaba, o dia que ele é demitido, o dia que esse marido vai embora, a pessoa morre junto. Ou adoece. Ou né? adoece. Por quê? Porque tá preso. Entendeu? Que tudo é cíclico e que aquilo tem um propósito para estar ali junto. Eu não vou te interromper para você completar seu raciocínio, tá? Pra Fica à você vontade. colocar fica os à 6 vontade. aí que é importante a pessoa Sim. entender. Sim, Né? mas fica à vontade, tá? Tá. Que a gente tá entre amigos. Tá ótimo. E aí, quando você tem o amor, você fala com mais amor, você trabalha com amor, você comunica
com amor, você recebe as pessoas com mais amor, facilita muito a sua vida. É verdade. Né? Quando alguém te fere e você com amor pergunta, o que será que ela tem que ela não tá bem? É, os olhos do amor, né? Quando você traz esse olhar, e eu tenho um mentor muito querido, que eu sou apaixonada, que é Jesus, né? Que eu adoro. Que bom. E ele valida isso com muita força, né? Sobre as maiores leis aqui, né? Sobre o amor. Ele só valida os estudos, sabe? Ou o estudo valida o que ele diz, que não ele entendo. É algo assim. É verdade. E então, com amor e desapego, entendendo que tudo passa e você não fixa naquilo, porque imagina que alguém foi embora que você ama muito. E aí, alguém morreu, né? E você morre junto com aquela pessoa. Então, você acaba a sua vida inteira sendo entristecida Sim. Em todos os aspectos, né? por uma posse de algo que não é seu, nunca foi. E estava ali de passagem. Tudo é cíclico e passageiro. Mas você não acha que isso é uma constante? Você tem que estar um exercício diário? Porque para o ser humano, por mais que ele tenha o conhecimento Sim, e entenda que isso é uma passagem, a pessoa precisa praticar. sim. E não quer dizer que não vai doer. Exato. Não Vai quer dizer que doer. Exato. A diferença é se eu tenho consciência e faço luto, porque é um processo, é um tempo esse luto, tem as fases ali desse luto, ou se eu vou carregar aquilo como sofrimento pro resto da minha existência, revendo aquilo. E aí, a dor, ela é a natural, mas o sofrimento, ele é opcional, Tá. né? Então, é o quanto eu passo pelos processos da vida. O desapego não é não doer, é eu sair o mais rápido possível dessa dor. Ok. Entender que passa, né? Então, nossa primeira evolução, nosso primeiro propósito é esse. Ok. Evoluir. E a dica é levar o amor e o desapego junto nessa passagem aqui. Nessa jornada aqui, que vai facilitar bastante. Que bom, você já deu Já vai facilitar. duas dicas preciosas, né? Depois, a gente tem um propósito menor, que é algo que você tem com o planeta, uma dor que te mobiliza. Vou te dar um exemplo. Eu lembro quando eu era pequena, eu via as pessoas mexendo no lixo para pegar comida, miséria, sabe? Miséria emocional, miséria física, financeira, isso me incomodava muito. Então eu tenho um propósito menor, que eu chamo, com o planeta, de auxiliar para que as pessoas tenham prosperidade na vida delas. Então esse é um propósito que eu tenho, ela faz parte do meu chamado. Você Então, Tassi, eu ou da Tassi. pessoa em geral. Eu Tassi. Você Tem Tassi. pessoas que têm com cachorro. Ah, Que tá. não pode ver um cachorro abandonado, que quer pegar É o cachorro. verdade. Outros com a natureza. Ai, queimada na Amazônia e faz aquelas campanhas, sabe? Outro fala sobre o veganismo, outros têm causa com doenças, com câncer, por exemplo. Asilo, criança abandonada. Sempre uma causa. Cada um tem algo que mexe seu coração. Isso é o propósito, Isso é o propósito menor. Ela tem algo ali que ela precisa devolver para o planeta, porque o planeta, ele te nutre, ele te dá água, alimento, enquanto você faz essa passagem aqui nesse corpo físico, que é um veículo Aham. para sua alma, seu espírito na sua passagem aqui, né? Então, esse veículo ele precisa ser muito cuidado, muito amado, né? E muito bem cuidado, né? É o templo da nossa alma, né? E aí, nessa passagem aqui, eu tenho algo que mexe comigo, que é o meu propósito menor, certo? Então, eu preciso atuar e devolver para o planeta que me empresta tudo isso algo de bom. Então, é uma troca. O planeta me entrega o meu corpo físico, me nutre, eu respiro, eu passo por esse planeta e eu entrego algo para ele antes de eu ir embora daqui, para deixar esse planeta melhor do que quando eu cheguei. Entende? Entendi. Então, não tem Tô nenhum ser entendendo. humano que passa aqui À toa. só para usufruir do planeta e sugar. É uma troca. É uma troca. Tanto que tem lei de prosperidade que é dar e receber. É a lei do dar e receber. Sempre existe uma troca. Eu aprendo e ensino. Eu dou e recebo. Toda vez que vai por excesso de doar demais ou de só receber eu vou pro egoísmo. Se eu dou demais, eu seco. Sabe aquele contributivo que só faz pro outro? Ele acha que é ok isso. Não é. É maléfico pra ele. Maléfico, as pessoas abusam, sabe? Ele não vive a própria vida, realiza os próprios sonhos para dizer só sim pro outro. Então, tudo que tá na falta ou no excesso tem desajuste.
Os problemas sempre vão estar nos polos. Falta A gente precisa ou excesso ter esse desses entendimento para comportamentos. sinalizar isso, né? Exato, exato. Pegar o que está É. acontecendo. E a nossa missão 1 tem a ver com isso. Que eu falei do propósito maior e menor. Menor. A nossa missão 1 é a gente aprender a mapear esses comportamentos que estão na falta ou no excesso. Pra gente ir pro caminho do meio. Tem que tomar consciência. Tomar consciência. Então, por exemplo, eu sou indisciplinada demais, ou eu vou ter problema. Mas se eu for disciplinado demais, eu fico rígido. Então, eu preciso achar o caminho do meio. Se eu sou altruísta demais, eu não cuido de mim. Mas se eu cuido só de mim, eu não vejo o outro. Que coisa, né? Então, sempre esse caminho. Quem validou isso muito, de uma forma muito legal, foi o Siddhartha Gautama, Buda. Eu estudei muito Buda. Mas isso a gente não consegue fazer sozinho. É impossível para o ser humano A ter gente- tudo isso sozinho. Quando a, Haja gente tem, bagagem. quando a gente tem consciência, facilita. É. Mas a gente sempre precisa um do outro nesse Né? processo. De pessoas que eu digo profissionais, Sim, capacitados. facilita muito. Né? Uhum. Eu acho que a gente procurar você, por exemplo, vamos lá, vamos Sim. procurar a Tassi. Já é um baita de um despertar. Porque tem que passar na vida e você vai passar e a pessoa não vai entender o que você está fazendo aqui. Sim. Mas esse despertar de saber que você é essa pessoa que faz isso, que ajuda nisso, que prospera nisso, já é um caminho, metade do caminho, vamos dizer assim. Sim, E aí, quando sim. você encontra uma pessoa como você, a gente quer seguir a jornada dessa forma e é um trabalho diário. Então, nunca dá Exato. para fazer nada sozinho. Tem que ter pelo menos despertar E nem é rápido. e nem A é paciência, sabe? Com a gente mesmo, com as nossas questões, com os erros nossos e dos outros. Faz parte do processo. rápido. Porque não é fácil. Não é fácil. Lidar com a gente e com o ser humano, né? Com... Lidar com a gente, até vou abrir um parênteses, nossos pensamentos. Sim. A nossa mente mente. Você concorda com isso? Nossa mente mente e mente muito. Isso, ó, adorei isso. Que realmente não é isso. É. Atrapalha nosso decorrer de vida, a nossa mente. Porque ela tem condicionamentos passados, memórias. Não só do que a gente aprendeu aqui, mas coisas dos nossos antepassados. Você A gente acredita? nasce com essa memória. Com memória. Ali já tem vários blocos. E como que faz para poder tirar isso? Então, entendeu a análise existencial? Você faz a análise, depois vem o tratamento. Você dissolve, ressignifica tudo que te impede e limpa os blocos emocionais, porque aí você tem acesso ao sagrado. Aí você fala, pronto, É vou um morrer. processo lindo, Eu vou é um morrer porque eu já processo tô lindo. Não tenho mais nada que aprender aqui, vou morrer. Entendi, você vai É um num processo lindo. Tá. É um processo lindo. E ele faz parte, entendeu? Ok. Quando você tem consciência e busca um profissional, é claro, ele é muito mais rápido, né? Porque o que ele vai te trazer? Mais paz. Se falar assim pra mim, Tassi, qual é o principal resultado de uma análise existencial, de um tratamento nessa linha? Ok, Paz. entendi. Você pode estar no serena. meio do furacão, mas você está na Serena. paz. Porque você tem tanta consciência, você não briga com a vida. Ela vira sua amiga. Você entende que ela tá ali pra te ensinar, não pra te punir. Entende? Entendo, mas Então você muda a sua relação com a existência de uma forma. deixa eu te dar um exemplo. Faça. Você convive você convive com essa pessoa, Uhum. e essa pessoa, ela tá num grau de evolutivo diferente do teu. Certo. Que ninguém tá no mesmo grau, né? Sim. Pelo menos é o normal da vida. E ela te traz situações tóxicas. Sim. Como é que você vai pegar isso que você acabou de falar? Uhum. A vida te ensina, e você tem mais leveza, mais paz, Uhum. dentro de uma toxicidade de situações. Perfeita a sua pergunta. Por que eu permito que o peso venha pra mim? Porque aquilo é dela. Se eu permito, eu preciso me curar. Mas uma palavra que se joga, não é que eu permito, eu ouvi. Sim, Aí o mas que eu faço com aquela palavra? Então, mas aí você pode se doer e achar que é pra você, ou você pode falar, ela está doente, ela precisa de ajuda, não eu. Eu estou bem. Ok. E aquilo eu não permito que aquilo mude o meu estado. Aquilo não pode me atingir Não. pelo que ela falou. Por que teve peso o que ela disse pra mim? Por que eu peguei pra mim? Não é meu, é dela. O ser humano, ele tem a tal da transferência, do deslocamento, sabe? Sim. Que ele tem questões, ele joga no outro. E não é seu, é dele, ele só tá deslocando em você. Mas se eu não tenho essa consciência, eu acho que ele tá me ferindo, tá me batendo.
Às vezes é um ciúme, uma inveja, ou algo que aconteceu que ele não tem controle e jogou em mim, vomitou uma dor. E a gente perdoa. Perdoa e coloca limites. Entendeu? E fala, olha, Entendi. aqui eu permito. Eu posso te ajudar em algo para você sair dessa situação? Porque o que você fez, eu não aceito. Vamos conversar? Ah, ele repete. Isso. O que eu faço? Distância. Ok. Eu distancio. Eu não sou obrigada a ficar ao lado de uma pessoa tóxica, porque senão eu não ajudo ele a crescer, eu só aceito. E eu não Você dá coloquei aquela limite. validação. Alguém precisa educar esse ser. E eu não Entende? tenho condições porque eu não sou... Eu tenho até certo Amar ponto. também é dizer não. Sim, Também é... Tipo, vai pensar na vida? Ó, na hora que você mudar seu comportamento, eu vou estar aqui. Mas enquanto você não mudar, por favor. Entende? Entendo. São ajustes, né? Ajustes. Que você Isso- tem que Isso fazer. tem que ter bom senso, saber o momento, não trazer pra você. Viver uma arte, meu anjo. Viver É uma é arte. Porque, assim, tá muito na moda, né? Vou até falar isso, que nas redes sociais tem muito isso. Ah, o problema que você vê não tá no outro, tá em você. Mas, gente, peraí, tem uma forma de interpretar isso. Tem. Não é, Tássia? Porque Tem. eu escuto muito isso. Ó, o problema que você achou naquela pessoa não tá naquela pessoa, tá em você. Mas peraí, tá em mim porque eu aceitei? Eu tomei posse daquilo? Pode até ser. Mas o que tá saindo da boca dela não tá em mim, tá Sim, nela. tá nela. Tá Isso. nela. Só que porque ela te falou? Se o universo é perfeito e essa pessoa veio até mim, o que isso quis dizer pra mim? Aí tem um exercício que eu amo. Ai, adoro. Ai, eu adoro análise por isso, porque tem as ferramentas pra você aprender a decifrar. Porque a vida tem códigos. E a gente precisa aprender a decifrar esses códigos. Então, vou te dar um exemplo. Tá. Imagina, e a vida é perfeita em relação a isso, tá? Ela coloca pessoas diferentes que uma irrita a outra, porque tem algo ali pra acontecer. Então, vou te dar um exemplo pessoal pra ficar fácil, o Tá. entendimento, né? E eu vou falar de mim, não é cliente, então tá tudo certo. Por exemplo, eu sou uma pessoa rápida, um pouco assim, executora, né? E me irrito quando a pessoa é muito lenta, tranquilo demais, não tem proatividade. Isso me irrita. E eu me casei. Ótimo. Os maridos sempre são as vítimas. E eu me casei, não. Eu atraí um marido calmo, tranquilo, sabe? Tá. E aquilo me irritava profundamente. Do tipo, lerdo. Eu verbalizava, meu Deus do céu, o barranco vai cair na sua cabeça, você não vai se movimentar. Aquilo me irritava profundamente, Mexi né? com você. E eu o irritava profundamente porque ele falava que eu atropelava, que eu não aguardava o tempo dele. Entendi. E aí, o que a gente começou a fazer análise e aplicar uma ferramenta chamada Mestre dos Mestres. Essa ferramenta é o seguinte, você anota o que te irrita. Então, vou te dar um exemplo. Lerdeza me irrita. Então, eu colocava lá, lerdeza. Qual é o oposto positivo de uma pessoa lerda? Qual que é o oposto? É rápida, Uma agitada, pessoa ágil, só que tem que ser positivo. Ah, positivo. Ok. Se for muito Agitada não é positivo. já vai pro excesso, Tá. né? Daquele comportamento. Ok, uma pessoa ágil. Ágil, né? Uma pessoa ágil, isso é ok. Só que toda pessoa ágil, ela pode ir pro risco do excesso. Que ela se torna uma pessoa que atropela. Uhum. Então, tudo que me irrita é porque eu sou oposto daquilo. Oposto positivo. Só que eu também corro o risco de ir pro excesso daquilo que é meu Daquilo que é oposto. seu oposto. Resumindo, se ele é lento, eu preciso aprender a ser mais calma. E ele precisa aprender comigo a ser um pouco mais ágil. A vida traz elementos que estão na polaridade para se equilibrarem. Porque no fundo ela busca homeostase, igual no corpo humano, Aham. busca o equilíbrio. Então uma pessoa que tem um comportamento que está no excesso ou na falta é que dá irritação. Porque o comportamento em equilíbrio ele não irrita ninguém. É verdade. Entendeu? É. Na falta ou no excesso é que Você que irrita. tava no excesso com o teu marido. Isso. Então, quando eu olhava pra ele que ele era lento, Lento. é porque eu precisava de mais tranquilidade e calma. Ok. E não sabia fazer isso. Então, ele é um grande mestre pra mim. Pra aprender aquilo que eu Então, ainda não dei conta. o que você tá dizendo é que aí tá em você.
em mim. A forma. Eu Isso não interpretei. quer dizer que ele não esteja no excesso da lerdeza. Tá. Entendeu? Não tira a responsabilidade do outro que tá no excesso, Tá. que ele vai precisar se ajustar. Claro. Mas mostra pra mim algo que eu preciso desenvolver. Entendi. Então, exemplo, uma pessoa prepotente, arrogante, prepotente demais, ela mostra pra quem se irrita com isso que ela precisa ter um pouco mais de postura, ser um pouco mais forte na fala. Só que se ela for pro excesso, ela fica prepotente. É. Então, aquilo só tá te mostrando um ajuste fino que você precisa fazer. O outro precisa diminuir um pouquinho, porque tá no excesso. Tá no excesso. E você precisa colocar um pouco, porque não tem. Perfeito. Entende? E aí a terapia dá isso pra gente. Porque sozinho ninguém vai ver isso. Não, mas aí quando você coloca Esse exercício, o diário de exercício, você você escrever. começa a ver quais são os seus desafios nessa existência. Tudo que te irrita te mostra algo que você precisa trabalhar em você. Por isso que Entende? é essa fala do outro. Isso. Tá. Só que não quer dizer que aquilo é você. Não, aquilo só tá te mostrando algo que você precisa trabalhar. melhorar. E o outro também precisa trabalhar. Porque Sim. se ele tá irritando, é porque ele tá descompensado. Desajustado de algum jeito. Entendi. Entendeu? Então, olha só como interpretar, né? É. Porque se joga aí a informação e aí você começa a falar, gente, quer dizer, eu vou virar o quê? Eu vou virar Jesus? É. Não damos conta. Não dá conta, ninguém Não. é Jesus, né? Não. Eu vou sempre entender o outro. É entender qual o recado que precisa me dar pro meu desenvolvimento, entendeu? Pra Só lidar com isso, aquilo. pra lidar com a situação, Certo. pra ficar um pouco mais fácil. Porque nesse planeta é um planeta vamos colocar assim, como se fossem desafios diários. Todos os dias tem desafios para você treinar algo que você precisa. Então, por exemplo, imagina que eu não tenho paciência. Então, todo dia pode acontecer algo que tira a minha paciência para eu treinar a paciência. Isso aí eu já tô nesse momento aí. Entende? Eu consegui virar a chave pra isso. É. Então, eu começo a observar a vida como uma gincana, desafios diários. O que vem hoje, será? O que será que vem hoje? Pra poder testar e pra poder eu realmente trabalhar minha paciência. E sabe o que é muito mágico e que é lindo? Quando você treina a paciência, aquilo não vem mais. Entende? Por quê? Porque você não precisa mais daquilo magnetizar. Só que aí vem outras coisas. Gente, é verdade. Sim. Vem um outro, tá? É. Porque na hora que você vence um desafio aqui, Mas é sempre assim. próximo nível, E tá próximo tudo nível. certo. Ninguém É. vai ficar parado e pronto, acabou o nosso aprendizado. É. Né? Isso é missão 1. Entende? Entendi. É a missão 1. E a missão 2 é a missão relacional. É isso que eu falei do mestre dos mestres. Você entender que todo mundo tem algo a ensinar, você também, algo a aprender, que a gente tá no mesmo núcleo familiar ou no mesmo posto de trabalho ali, porque um tem coisas a Acrescentar auxiliar o outro. Tá. Aí a gente precisa das ferramentas para saber o quê, né? Porque nem sempre a gente sabe o quê. Porque são códigos. Existe alguma técnica para parar de procrastinar e a gente chegar nos objetivos da nossa vida? Sim. Sim. A Tem. principal delas é quando você descobre o seu chamado. Quando você mapeia esses elementos, fica tão forte aquilo que você precisa fazer aqui nesse plano, que nada é mais forte quando o seu desejo se alinha ao desejo do seu criador quando te fez. Porque cada um é um único e tem seu chamado. Você precisa mapear o seu. Quando você descobre isso, você fica uma potência, porque nada te para. Porque o que é procrastinação? Eu deixo para depois algo que eu sei que eu deveria fazer. É. Só que se eu tenho um motivo forte o suficiente, meu porquê é muito forte, eu não vou deixar para depois. Porque aquilo virou a chave dentro de mim. Eu sei que aquilo realmente importa. Mas enquanto isso não tá forte dentro, eu vou dar um jeito de E procrastinar. tudo isso é nível mente. É tudo nível mente ou tem alguma coisa espiritual ali? 7 corpos. O 7 tá Os sempre ali. 7. Eles, Tudo junto. eles são interligados. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Todas as tomadas de decisões, Tudo. a virada de chave, Tudo. a consciência. Mas essa tríade superior, esses 3 corpos últimos ali, que é corpo búdico, átmico e mental superior. Eles que são mais espirituais, eles que têm resposta de sabedoria. Por isso, quando fala da meditação, de você silenciar, porque é tanto barulho que o mental inferior faz e o nosso corpo emocional, é tanto barulho que eles fazem que não dá para ouvir, às vezes, o mental superior. Porque é no mental superior que tem resposta à Tem sabedoria, resposta. não no inferior.
No inferior tem condicionamentos, o que eu estudei, o que minha mãe falava, o que meu professor disse, o que o mundão tá falando que eu tenho que fazer, o que a rede social fala. Então tá ali no mental superior. Então isso é muito barulhento. E esse barulho me deixa perdido. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, porque imagina que um fala que pra você emagrecer você não pode comer X. O outro fala que não, que você precisa comer X. Não, é tanta informação que você não sabe o que é bom pra você, mas o seu mental superior sabe. Todo mundo tem isso. Todos nós temos. Quando a gente silencia, medita, essa meditação é respirar, acalmar, ter tempo para ouvir o silêncio. Porque nesse silêncio é o sussurro do mental superior. É onde tem conexão com o sagrado. Que é onde tem todas as respostas de sabedoria. Porque tem um inconsciente coletivo, né? Acredito. E tem um nível superior. De uma dimensão mais elevada. Que também está em nós. Então a gente é sim co-criador. A gente tem um criador maior. E quando a gente ouve e se alinha com o que a gente vai fazer com esse criador maior, quando a gente faz esse alinhamento, é quando a gente diminui esse barulho, a gente consegue ouvir. Porque é no silêncio, não é no barulho. Então a pessoa fala assim, eu não sinto Deus, sabe? Não ouço Deus. Sim. É porque você não ouve mesmo. Você sente, é uma bússola aqui dentro que fala, vai pra cá. Vai pra cá. É a intuição, não? Tem a ver com a intuição? Tem a ver com a intuição. Sim. É muito incrível. Então, a gente precisa se conhecer. Sim. Para poder o outro nos complementar. Isso, para eu saber o quanto... O outro vai vir só agregar. Sim, sempre. Nada de você buscar alguma coisa no outro. Nunca. Só é você por você. Receita da frustração. Você depositar no outro algo que ele não vai poder te que não vai poder te entregar. E isso é uma coisa meio que assim, sinônimo de maturidade? Sim, consciência. De consciência. Porque quando a gente é mais jovem, a gente quer que o outro seja a gente quer no momento da gente, a gente quer tudo Sim. que a gente, né? Idealiza, e aí isso acaba atrapalhando, às vezes, os nossos caminhos. Bastante. Né? Então tem que ser. Porque você se perde de você. Porque você ouve a opinião do outro. É tudo um conjunto de coisas, né, Tassi? Exato. Eu tenho tantas perguntinhas aqui que a gente vai falando e a gente vai entrando no assunto. É tão bom. Porque é muito legal. É assim, é que eu falo. Eu amo fazer esse podcast, porque Aham. eu aprendo, eu absorvo, eu entendo. Aham. Né? É uma troca tão gostosa que a gente Sim. acaba assim, fugindo do roteiro, que não tem Sim. roteiro. Podcast não tem roteiro. É. Né? A gente deixa fluir. É. Mas existem perguntas que as pessoas mandam pra gente antes. Ah, perfeito. Então, Deixa eu só finalizar uma coisa. Faltaram dois elementos. os elementos lá dos... Que eu falei do propósito quatro. maior, menor, Isso. missão 1, missão 2, é a Do missão 6, né? relacional. E tem as outras duas, que é a missão profissional, do meu servir. Eu vim aqui para ser útil no mundo, eu não tô aqui só a passeio, né? E tem a minha missão espiritual. Aí fecham os 6 elementos. E o profissional? Escolhi uma profissão. Sim. Eu tô na profissão errada. Isso não é pra mim. Gente, mas por que eu escolhi aquilo? Eu posso errar escolhendo uma profissão. Geralmente a gente não erra. Aquilo é necessário para me treinar para aquilo que eu vou fazer. Faz Pode parte não do ser processo. aquilo. Missão profissional muda. Ninguém começa uma coisa e vai até o fim da vida fazendo uma coisa. Condenada Mesmo que aqui. seja uma mesma linha, mas muda durante o percurso, o trajeto. Tá. Por quê? Porque a missão profissional, ela é uma história de tudo que você evoluiu e aprendeu. Então, se você não é a mesma pessoa, imagina você há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não é a mesma Rê. Não. Então, as coisas que você vai entregar, que você vai falar, também mudam. Entendi. Então, a sua missão profissional também pode mudar. Não, é Por quê? condenada aquilo, né? Não. Porque você... O que é a missão profissional? Seus dons e talentos a serviço de pessoas. Dons, talentos e habilidades a serviço. Não é para você. É para você servir. Maiores seres, maiores servidores. Então, quanto mais eu cresço como ser, quanto mais eu aprendo, mais eu estudo, né? Mais eu amplio minhas competências, melhor profissional eu sou. E às vezes, isso pode mudar. Por exemplo, eu não trabalhava com alinhamento de coluna. Sim. Veio a vida e me mostrou que existia um outro caminho que eu poderia trazer mais bem-estar para o meu paciente. Porque o que eu queria? Aliviar sofrimento humano.
Não necessariamente só para a linha da coluna. Exato! E aí a vida foi me trazendo as informações e hoje existe a análise existencial. Agora, imagina se eu era criança e falava assim, quando eu crescer eu vou ser mentor existencial. Verdade, tem todo sentido. E aí eu já fui cabeleireira, maquiadora antes, né? Gostava de fazer transformação, deixar as pessoas mais Sempre com bonitas, mais pessoas. felizes. Sempre. Então a linha é pessoas. Tá. Alívio do sofrimento humano, trazer mais alegria, mais felicidade na vida delas. E aí, conforme você vai se nutrindo de conhecimento, etc., você vai crescendo trilhando. e mudando a forma de você servir. Construindo o quebra-cabeça da vida. Isso, né? Isso. E a última é? A missão espiritual. É um ponto central que você precisa descobrir que tem a ver com o seu espírito para ir para o próximo nível. Que aí tem ferramentas também para você descobrir qual é. Qual que é? Aqui na Terra. Aqui no planeta. Aqui na Terra. Tem uma perguntinha aqui que é o seguinte. Vai. Alguma dica para melhorarmos nossa vida profissional e financeira através dos nossos pensamentos? Sim. O pensamento, ele auxilia, tá? Mas ele não é único. Aí eu vou entrar na física quântica, que eu gosto muito da física quântica para isso. E são alguns elementos, tá? Primeira dica, você precisa ter clareza do que você quer. Da vida que você quer ter, de quanto ela custa. Você precisa ter essa clareza. O que você quer? Porque ninguém quer trabalhar e fazer dinheiro do nada. Você quer para alguma coisa. E se o universo não entende qual é a clareza do que você deseja, ele vai te mandar qualquer coisa. Então, primeira coisa, eu preciso ter clareza da vida que eu quero, a forma que eu quero servir, onde, como, que casa eu quero morar, que carro eu quero ter. Eu preciso ter clareza da vida que eu quero ter. Isso não é cocriar. Tem a ver com cocriação de realidade. Cocriação. Sim, com certeza, né? Mas, se eu não sei isso... Você não tem como cocriar. Eu não tenho... E eu não vou trabalhar, eu vou procrastinar. Tá. E eu não vou, na minha profissão, trabalhar e ampliar minhas competências se eu não tenho certeza do que eu quero. Então, fica assim, meia boca. Entendi. Né? Você não sabe onde chegar, então como é que você vai ter o processo? Aí eu distraio no celular. Aí eu vou fazer outras coisas. Eu gasto meu dinheiro, por exemplo, com uma bolsa verde que eu nem precisava, em vez de realizar meu sonho da casa ou de algo, de uma viagem maravilhosa que eu queria. É aquela coisa, a clareza. Clareza, primeiro ponto. Clareza. E aí eu penso e desenho, escrevo, sabe? Faço. Eu tenho muito em casa. Até hoje eu faço. Eu tenho um mural, assim, com cartolina, que eu desenho, assim, as coisas que eu quero. Ai, gente, que legal. Muito legal. Porque aí você levanta, você sabe para onde você tá indo. E aí, quando você trabalha, você não trabalha para pagar boleto. Você trabalha para sua viagem, você trabalha para trocar sua casa, para fazer uma viagem dos sonhos com seu amor, entendeu? Você trabalha com um objetivo. Porque esse negócio de pagar conta, meu anjo do céu, pelo amor de Deus. Pagar aquilo que tá vindo. Aparece, vamos pagar. Aparece, vamos pagar. Aí já fiz aquele tanto de conta no boleto ou dividir no cartão, aí eu fico trabalhando só para pagar aquilo que eu já usufruí. E o ser humano não dá conta disso. Então, a técnica é escrever e desenhar, talvez. Isso. Né? Aí cada um acha que... Colocar no celular. Clareza. Aquilo que primeiro passo. Segundo, sentir que aquilo é possível. Tá. Aqui dentro, eu preciso fazer um trabalho de autoconfiança. Eu preciso eliminar a ansiedade e a dúvida da minha vida. De querer na minha hora, sem eu ter que pagar os preços. Porque as pessoas querem, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem. Só que tudo tem um preço. Né? E aí entra a terceira parte. Porque a primeira é, pensei. Segunda, senti que aquilo é possível, confio. Terceira, agir naquela direção. Então, eu vou planejar as ações necessárias para eu chegar naquele desenho. Então, se é uma questão financeira que eu quero melhorar, ou algo com aquele dinheiro, imagina que eu preciso de mais segurança, eu quero ter uma reserva. Então, quanto eu vou separar por mês para ter essa reserva? Então, dependendo do sonho da pessoa, é o que ela vai fazer durante a vida. Uma programação. Ela vai se planejar. Tá. E ela vai agir naquela direção. Imagina que a viagem com meu amor. Ok, então eu vou entrar, vou saber quanto custa essa viagem, como que se parcela, como que eu vou fazer aquele valor. Então, se eu trabalho com mentoria existencial e meu valor é X, para eu fazer essa viagem são 2X. Então, eu tenho que atender 2 pessoas para fazer essa viagem. Então, eu preciso trazer a razão
Não só emoção, desejo, sonho. Aham. Não, tem que virar meta. Meta tem prazo, tem data, tem valor, tem que ser mensurável, tem que sair do plano das ideias só. Incrível. O plano das ideias é o primeiro passo. Depois eu preciso trazer ele para a terra. Eu falo que é equilíbrio, céu e terra. Então, tem sonhos, tem desejos, tal, aspirações, mas põe o pé no chão que nós somos no planeta. É. E esse planeta Terra, a gente está aqui para evoluir, servir, curtir. Mas a gente precisa administrar tempo, energia e dinheiro. São os elementos, as riquezas que a gente tem da matéria. Para aquilo ser possível. Isso. Então, que tipo de profissão eu quero? Quanto eu quero receber? Parte profissional, para a gente focar num ponto. Tá, quais as competências que eu tenho que desenvolver para ser excelente naquela profissão? Porque eu só vou receber bem se eu for especialista naquilo. Aham. Se eu for boa. Se você se dedicou, se você Eu me gastou dediquei. tempo, né? Tempo, energia e dinheiro. Onde eu coloco o meu foco, meu tempo e minha energia e invisto, primeiro eu invisto, depois eu recebo. A pessoa quer comer o fruto sem antes plantar a semente, entende? Exato. Então, esse aí, realmente, clareza sem Começa a agir. sentir e agir Isso naquela aí direção. já- E confiar. Fé. Que aí é o soltar, né? Porque Tipo, é muito fácil, né, tá? Se a pessoa, ai, não deu certo isso, ai, não deu certo aquilo, ai, porque isso não sim. foi daquele jeito. Claro, cadê o tudo, né? Isso. Cadê a clareza? Cadê o sentir? Cadê o agir? Exato. Passos. Exato. Porque aquela frase querer é poder não é isso. Não. Infelizmente. Querer é poder em potência, mas não é a realização. Não é a realização. Não. Perfeito, gente. Olha, dica de ouro, É, né? tudo a ver. De milhões esse podcast aqui. E uma outra pergunta é: existe alguma receita para ser feliz? Existe. Você descobriu o que te faz feliz e não o que os outros falam que é felicidade pra você. É vir pra dentro. Pra cá. Entender quais são os pontos que traz pra você felicidade. Felicidade é uma construção. Ela não é uma coisa, né? A minha pós-graduação foi em psicologia positiva que eu estudo a felicidade. Ah, que legal! Que eu amo, A eu sua amo. formação é qual? Fisioterapeuta? Fisioterapeuta, né? E E você depois eu fui fazendo todos os cursos Tá. à parte, né? E aí, a psicologia positiva foi uma das pós que eu fiz. Você fez. Né? E aí ela fala dos elementos que compõem a felicidade. São eles. Eu gosto bastante, porque eu amo Você ciência enumera as associada. coisas, né? É legal isso, porque é bom você enumerar ali, né? Porque tem ciência hoje. Tem alguém que já passou, já estudou sobre aquilo, sabe? Que tem ali. E eu gosto até de indicar, chama Mihaly Csikszentmihalyi, que é um especialista em felicidade. Ah, Ele é fantástico é o quê? É e vale a indiano? pena. É Não me Mihaly lembro. Mihaly Csikszentmihalyi. Tá. Isso. Mihaly Csikszentmihalyi. Isso. E ele fez um estudo junto com. Eu esqueci o nome do coautor ali, que fez junto com ele. Martin Seligman. Martin Seligman. Eles fizeram vários livros sobre felicidade. A base dos estudos foi deles, tá? Tá. E aí, o que ele falou? Que felicidade tem a ver com 5 elementos principais. 1, propósito. Você precisa saber para onde você está indo. Tem que fazer sentido. Você tem que cultivar emoções positivas. Por exemplo, o que te faz feliz? Brincar com o seu cachorro? Cuidar do seu filho? Trabalhar em algo que você gosta? O que te traz emoções positivas? Ir para uma praia? Sentar na calçada com a sua avó e tomar um chá? Entende? Você precisa entender os elementos que te traz emoção positiva. Então, por exemplo, eu amo contemplar o belo, olhar a natureza, amo passarinhos, Eu né? vejo nos seus Amo. Você gosta de praia? Amo praia, Eu né? vejo. Amo. Então, o que te traz emoções positivas? Você precisa enumerar para você colocar isso na sua vida. Praticar ela. Então, né? propósito, emoções positivas, um trabalho que você ama. Você precisa encontrar o seu servir. Aquilo que vibra seu coração. Sabe aquilo assim, quando eu não tô fazendo nada, eu vou assistir o quê? Eu vou olhar o quê? Que tipo de profissão me atrai? O que eu faria até de graça? Você tem que ir nessa linha para você encontrar aquilo que você ama. Que você ama. O quarto elemento são relacionamentos saudáveis. Que tá dentro dos Blue Zones, né? Você assistiu Blue Zones? Não, Zonas azuis?
Não assisti. Tá no Netflix, depois você assiste. Que legal. São as zonas que tem mais longevidade. Então fala muito Tudo a ver. nessas 7 zonas onde as pessoas vivem mais, que são relacionamentos saudáveis. Relacionamentos. Tem um estudo de Harvard maravilhoso, mais de 80 anos esse estudo também, que comprova. Tem o TED Talks falando. Muito legal, vale a pena Eu assistir. vi TED Talk. É. Eu sigo ele, eu sigo esse perfil. Muito legal, É. vale a pena. E ele fala sobre esse estudo, é centenário já esse estudo, porque tá passando de pessoa para pessoa e continua nesse estudo. Eles pesquisaram todas as pessoas, desde a adolescência delas até a velhice, e foram acompanhando para entender o que trazia felicidade. E não era dinheiro, não era realização profissional, não. Era relacionamento. Era relacionamentos. Quem tinha melhores relacionamentos, sabiam se relacionar melhor, aquela pessoa, ela se sentia mais feliz. Então, dentro desse estudo, né, desses elementos, os relacionamentos saudáveis é tipo top 1, sabe? E congruência. Aquilo que você faz, fala, você tá inteira na sua essência. Ok, não é falar uma coisa e fazer outra. Não, é você olhar pra você, se encontrar com você. Perfeito. Entende? Gente, incrível. Olha, lindo! vocês vão ter que repassar. Eu sou apaixonada. Porque realmente você passa isso. É A paixão pelo que você faz. verdade. Né? Então, por isso que eu quis você aqui hoje. Foi que eu conversei com o Vitor também. A gente busca pessoas que realmente acreditam no que faz. Sim. Que é total sentido, né? Então não é por acaso que você está aqui, é porque realmente a gente sentiu que você deveria passar um pouco da sua experiência, que é tão pouco tempo, mas é o que a gente sabe que as pessoas conseguem assimilar, né? Sim, Uma conversa muito longa, a gente sabe que aquilo vai dispersar e tudo mais. Então esse tempo é um tempo, assim, vamos dizer, hábil para aquilo que a pessoa tem que se prender naquele momento, né? Mas eu queria estar passando mais horas com você. Eu tô gostando, eu me adorei estar aqui. É muito bom. Eu quero que você deixe um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Sim. Suas redes sociais, alguma coisa que você queira falar que seja uma máxima para você, eu acho importante. Sim. A rede social é tassicarvalho.oficial no Instagram. Tem canal do YouTube também, onde eu coloco todas as lives, todas as terças-feiras, 19h29, tem conteúdos gratuitos no Instagram. Não quero te cortar, mas já te cortando, por que essa técnica de 19 e 29? Já não é a primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso. Sim. Tipo, 6 e 1. Eu falo, gente, esse cara tá louco. 6 e 1 da manhã, tá. Se eu entrar às 6, não. Se eu entrar às 6 e 2, por que esse detalhe? É PNL. O que é isso? Faz você lembrar. Você não falou nenhum momento pra mim de ninguém que falou 6 horas. Você falou de quem? De quem falou 6 e 1. E eu tenho certeza que você se lembra quem é. Sei, Tadashi lá. Entendeu? Aquele japonês O de manhã. Que eu adoro. Por quê? Porque é diferente. Faz você lembrar. A pessoa, por exemplo, aqui tá tudo lindo. Se tiver um ponto preto, se tiver uma coisa rasgada, a pessoa vai focar naquilo. Então, você traz um elemento diferente pra pessoa, pra ela prestar atenção. E gravou. Gravou. Já não esqueci mais. Seu horário. 19 e 29. Pronto. Isso. Entende? É uma técnica. Continue, desculpa te interromper. E uma frase, algo que eu gosto muito, que é um princípio que une o chamado com abundância, com prosperidade, que é: quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. Então, quando eu me encontro, quando eu sei quem eu sou, estou aqui para servir, não só para mim, a abundância divina traz tudo aquilo que eu quero e ainda mais, entende? Então, eu desejo isso para você, para todos nós. Obrigada, amém. Ai, que delícia. Gente, foi incrível. Eu quero agradecer nossos parceiros aqui. Realiza Network, Carol Luiz, que deixa esse espaço muito aconchegante. E não percam o próximo episódio, mas assistam esse episódio 3, 4, 5, 10 vezes, que tá muito bom. Até a próxima. Obrigada.